Fala galera, conforme prometido aqui o vídeo onde eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse aquário desde a montagem dele, 7 meses atrás aproximadamente. Todos os problemas que passou de algas, de cianobactérias, filamentosas, alga marrom, enfim, tudo que eu fiz e tudo que alguns amigos também me ajudaram nesse processo para o aquário chegar onde está hoje, como vocês estão vendo aí nesse vídeo que está passando agora. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, é lógico. Eu acho que eu vou falar bastante. E vai ficar passando algumas fotos aí em ordem cronológica, desde a montagem do aquário, para vocês irem acompanhando. Aqui já é o aquário na atualidade, aos meus olhos, muito bem, muito bonito, muito saudável. Plantas crescendo, desenvolvendo muito rápido, com cores bonitas. Mas demorou. Quem me conhece, quem segue lá no Instagram, sabe que isso aí demorou bastante a acontecer. 7 meses, né? É esperado que o aquário tenha algas no início, é esperado que o aquário passe por alguns problemas até estabilizar, mas não tanto quanto esse aqui passou. Mas vamos lá. Eu fiz a montagem desse aquário 7 meses atrás, como eu já falei. Vai passar aqui uma foto agora para vocês verem, quem não viu ainda, primeira vez que chegou aqui no canal. Aí o aquário, no primeiro dia de montagem, feliz, bacana, água já limpa, mas vida que segue. Eu já esperava que coisas fossem acontecer, né? Algas fossem surgir. E nos primeiros dias vocês já podem notar que as rochas principalmente já começaram a ter tons esverdeados. As algas já começando, já na primeira semana, eu acho, nas 2 primeiras semanas aproximadamente, algas verdes e algas marrons já começando a aparecer no aquário. Aí Rotalas HRA, poucos dias depois que eu plantei, mas na esquerda das rochas vocês já podem notar que ela já está começando a ficar um pouco suja. Aqui uma diferença de crescimento das plantas, o 8º dia, mas olha a diferença também da rocha, certo? As plantas crescendo bem, mas as algas começando a aparecer. Aqui já era bem notável, bem notório que o aquário estava começando a ter aquele, né, pico de algas. Eu confesso que eu achei que eu tinha colocado muitas plantas no início, mas não, eu acho que eu coloquei poucas plantas. E eu acho que esse foi um dos meus erros, né? Todo mundo não, né? A grande maioria passa por isso, acaba colocando poucas plantas, que não é recomendado, e acaba tendo problemas com algas. Eu fui mais um. Achei que eu tinha colocado muitas, mas foram poucas. Aí mais fotos da Rotala desenvolvendo, era que crescia mais rápido, então eu fotografei mais ela. Mas a rocha na esquerda sempre vocês podem ver ela cada vez mais suja. Aqui eu já estava começando a me desesperar. Eu já não esperava que fosse ficar dessa maneira. Isso aqui é só o começo. O aquário já bem sujo, com águas verdes, alguns indícios de ciano, tudo muito sujo já. Então já comecei a me desesperar. Aí a Staurogine, que era uma planta que estava crescendo bem, mas vocês podem ver ela toda suja, já ia com algas marrons, algas verdes, filamentosas lá atrás, não sei se vocês conseguem notar, mas tinha. O caminho, né, entre as montanhas, todo sujo já, todo preto praticamente. Aí eu ia, fazia uma TPA, fazia uma limpeza gigante e o aquário ficava limpo, né, novamente. Mas não durava nem 2 dias direito, já estava começando a sujar novamente. Ficava sujo e eu começava nessa briga constante. Ora limpava o aquário, ele ficava limpo, aí fazia TPA, o aquário sujava de novo. E eu comecei a recorrer a meus amigos, né, o pessoal que eu conheço, que considero demais, pessoal que entende bastante de aquários plantados. Já vou citar o nome deles aqui. O primeiro que eu recorri foi o Cleir. O Cleir é lá dos grupos que eu participo, da Pocket River e do Norte e Nordeste. São 2 grupos que eu participo, só de aquário plantado, de aquapaisagismo. E o Cleir segue uma tese que para ele, quanto mais nutrientes na água, melhor. Mais ou menos isso, em resumo. Então, Hernani, tá na hora de começar a fertilizar o aquário, vamos fertilizar. Comprei fertilizantes, eu nunca tinha usado fertilizantes antes. Os aquários que eu tive era sem fertilização, pois o substrato que eu usava
Eu considero ele muito rico, são os da Rio Freio. E eu nunca precisei usar fertilizantes e as plantas cresciam e o aquário não tinha problema. Mas aí eu comecei a usar um novo substrato da Rio Freio, que pode ter contato com a coluna d'água, né? A maioria aí já sabe. E foi o meu primeiro contato com fertilizantes, eu não sabia o que fazer. Então eu pedi ajuda ao Clay, que é um cara que eu já tinha visto, já tinha conversado várias vezes com ele. E ele, assim, entende bastante de fertilização. Pelo menos eu considero o conhecimento dele bem avançado, o meu praticamente nulo. E ele começou a me dar várias dicas de fertilização. Não só o Clay, mas também o André. É um cara aqui da minha cidade que começou há pouco tempo no aquário plantado, no aquapaisagismo, mas que estudou bastante essa parte de fertilização e também me deu dicas valiosíssimas. Então, Clay e André foram dois caras que me ajudaram muito nessa parte de fertilização, de fertilizantes, de como usar, do que fazer. E eu comecei a seguir tudo que eles me passavam, porque o conhecimento que eu tinha era nada e eles já tinham bastante conhecimento nisso. Então eu começava a seguir, mas nada dava certo. Aí eu fazia um apagão no aquário de 4 dias, 5 dias. Ele ficava mais limpo. Aí eu segurava a mão nos fertilizantes. As plantas começavam a melar, começavam a morrer. Eu ia lá, começava a fertilizar novamente. As plantas começavam a crescer, as algas mais ainda. Então eu não conseguia encontrar o equilíbrio. Eu não uso teste, certo? De fosfato e nitrato, que o pessoal recomenda bastante, é o pessoal mais experiente. Que é bom ter esses testes para conseguir encontrar os parâmetros ideais para o aquário. E depois desse grande problema com algas verdes e marrons, como vocês estão vendo aí nessa foto e nas outras, veio o problema das cianobactérias. O aquário lotou de cianos. Lotou. Eu não consegui, eu não tenho registros do aquário quando ele ficou carregado de cianobactérias. Porque nem eu aguentava mais olhar para o aquário. Mas por essas fotos aí que vocês estão vendo, ele ficou pior. Aí fiz o tratamento das cianobactérias com azitromicina, dica do pessoal lá do grupo da Pocket River, certo? Muito obrigado, perdão, mas eu não recordo agora quem foi que me deu a primeira dica. Fiz o tratamento com azitromicina, prego batido, ponta virada, como a gente fala aqui no Nordeste, resolveu o problema das cianobactérias. O aquário começou a ficar limpo, depois de mais um apagão, né? E como vocês podem ver, ele já tinha começado a ficar mais limpo aí. Opa, agora a coisa vai. Agora vai dar certo. Comecei a fertilização novamente e bum! Tá aí, como vocês podem ver. O aquário lotou novamente de algas marrons, verdes, filamentosas. Ficou horrível. Aí eu parei a fertilização. Não vou mais fertilizar. Conversei com o Clay, que era o cara que até então estava conversando, e com o André. Não vou mais fertilizar, vou dar um tempo e vou ver aqui o que é que eu faço. Então mais um apagão, mais limpeza, mais TPA, sem fertilizantes, e o aquário piorou. Como vocês estão vendo aí nessa foto, simplesmente nada dava certo, nada do que eu fazia dava certo. Foi então quando eu recorri ao Kleber, lá da Pocket. Kleber, pedi ajuda a ele, se ele poderia me ajudar em algo, alguma dica que eu pudesse fazer para tentar limpar o aquário, ajudar biologicamente. O aquário, era nítido que biologicamente o aquário não maturava. O sistema biológico do aquário não dava certo, não ia para frente. Então o Kleber começou a me dar algumas dicas. E uma delas foi que eu fizesse uma TPA de quase 100% no aquário. E com o aquário com pouca água eu fizesse escovação nas rochas com a escova molhada com glutaraldeído, com glutaron, carbono líquido, como vocês queiram. E depois disso voltasse a colocar água, né? Ele ia ficar mais limpo, lógico. Foi uma limpeza pesada, mas não tão limpo assim. E depois disso eu fizesse um apagão de 15 dias sem CO2, sem luz, e adicionasse aceleradores biológicos para forçar o sistema, a filtragem biológica do aquário, a fazer ela funcionar, para ver se ajudava a combater principalmente algas marrons, enfim, as cianos que chegaram a aparecer. Então eu fiz o apagão, 15 dias, um aquário sem luz. Eu achei que quando eu tirasse o plástico preto, tem uma foto lá no Instagram, ia estar tudo morto, as plantas iam morrer todas, mas não.
As plantas aguentaram, certo? O aquário muito sujo, muita alga morta, então ficou aquela poeira, aquela sujeira no aquário. Fiz sinfonagem, mais TPA, até que começou a ficar mais limpo o aquário, sem fertilizante, certo? E colocando carbono líquido todos os dias. Todos os dias eu colocava o carbono líquido. Eu sei que alguns agora devem estar pensando que um dos meus erros foi não ter feito os testes no aquário de fosfato, nitrato e o que mais tiver aí de recomendado pelo pessoal. Mas foi numa época, eu sei que não vem ao caso, mas ano passado eu tive alguns problemas financeiros, trabalho, enfim, simplesmente eu não conseguia comprar testes para o aquário naquele período. Então eu não comprava, ia na raça mesmo, no olho. E depois desse apagão que eu fiz, que o Kleber recomendou, voltei a fazer TPAs, que eu costumo fazer, 50%, normal, tratamento normal no aquário sempre, escovando as rochas, pois as algas voltavam a aparecer. Mas o aquário começava sempre a sujar e eu não estava fertilizando. Então eu comecei a fertilizar apenas com potássio, que era para ver se as plantas iriam conseguir consumir o sistema, a filtragem biológica, o fosfato e nitrato, que provavelmente tinha em excesso no aquário. Não tenho como saber, enfim, não tenho os testes. E parece que tinha começado a dar certo. O aquário estava começando a ficar mais limpo. Não tinha mais, demorava um pouco mais a ficar sujo entre uma TPA e outra. Eu faço TPAs semanais. E começou a ficar mais limpo aos poucos. Fui aumentando a dose do potássio. E o aquário aparentemente tinha começado a dar certo, tinha começado a ir para frente, tinha começado a desenvolver. Foi aí que eu falei mais uma vez com o Clei sobre a fertilização. Ele me recomendou um workshop do Rodolfo Provenzano, um cara 10, acho que muitos devem conhecer ele aqui no Brasil. Ele é do grupo Natural Art. Um workshop que ele fez na Aquastation, acho que lá em Portugal, essa loja, onde ele fala bastante sobre qualidade da água e sobre métodos de fertilização, sobre fertilizantes, sobre os nutrientes das plantas. Inclusive está postado aqui no meu canal, antes desse vídeo aqui, a palestra na íntegra do Rodolfo. Material de extrema qualidade, recomendo que todos assistam. Você tendo conhecimento avançado ou não, assista, porque o que ele fala, a maneira como ele fala é bem didático, sabe? Qualquer pessoa consegue entender e absorver aquela informação sem problema nenhum. Então assisti o vídeo. Inclusive obrigado, Rodolfo, por você ter permitido postar esse vídeo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo, pessoal. Aí eu tenho certeza que quem já assistiu ficou bastante feliz e aproveitou bastante todo o conteúdo que você disponibilizou. E foi depois do vídeo do Rodolfo que eu comecei a me tocar mais sobre fertilização, sim, ainda sem testes. Mas eu comecei a maneirar a mão, fui conseguindo identificar melhor a necessidade de cada uma das plantas, certo? Mas ainda faltava alguma coisa. Era perceptível que o aquário ainda não estava bem. Então eu comecei a tomar, foi ultimato. Ou isso dava certo, ou eu ia remontar o aquário, ia desmontar tudo e montar tudo do zero, com tudo novo, enfim. Ia desmontar tudo. Foi decisivo. Pedi algumas dicas sobre iluminação com o Marco do canal Aquaristicamente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O Marco Francis. Se não for Francis a pronúncia, me desculpe, meu amigo. Eu chamo só de Marco, enfim. E o Marco falou: Hernani, cara, faz um apagão nesse aquário, porque ainda tem indícios de algas verdes na água e nas rochas e vidros também. Ele, cara, faz um apagão nesse aquário de mais 4 dias. E quando você, depois do apagão, faz uma TPA de uns 80%, acho que foi isso, 80%, e aumenta a potência das tuas luzes, aumenta a potência da luminária do aquário. E aí ele foi e me explicou, com muita lógica inclusive, que antes eu tinha medo de aumentar a luminosidade do aquário, a potência do aquário, com medo de dar mais algas ainda. Então o que foi que eu fiz no início? O aquário iniciou com 3 lâmpadas de 600 lumens e 3 de 400 lumens. Depois eu reduzi para apenas 4
de 800 lumens, certo? E as algas continuavam. Então eu fui e reduzi para só 4 de 600 lumens. Foi quando eu conversei com o Marco, ele me deu uma explicação super lógica e que foi assim a certeira para dar certo esse processo todo. Até então o aquário começar finalmente a desenvolver. Ele falou: cara, você tem plantas de metabolismo rápido, Staurogine, Rotalas, Ludwigs, enfim. E a luz que está sendo fornecida pode ser que esteja sendo insuficiente. Elas não conseguem absorver a quantidade necessária, consequentemente acaba sobrando nutrientes na água e as algas se aproveitam delas. Então aumenta a luz do aquário, dobra a potência dela se possível, e vamos ver o que é que dá. Aí assim, foi a última coisa que eu fiz. Como eu falei, que eu já ia remontar o aquário. Antes dessa dica do Marco, eu também já tinha feito um restart nas mídias do filtro biológico, nas cerâmicas, né? Eu uso Matrix. Eu peguei a Matrix inteira, uma semana antes de conversar com o Marco, e joguei na água sanitária para limpar tudo, deixar elas limpas. Limpei com água sanitária e coloquei no filtro novamente. Foi quando eu conversei com o Marco, estava triste com o aquário, enfim, que não dava certo. Mesmo depois de tudo que eu já tinha feito, não dava certo. Fertilização, limpeza, TPA, limpeza de rocha, apagão de novo. E mais apagão ainda. Eu continuei limpando as rochas conforme o Kleber tinha me recomendado, com a escovinha molhada com carbono líquido. E realmente demorava mais as algas a voltarem, mas elas voltavam. E a água começava a ficar verde novamente. E porra, não posso mais aumentar a luz, porque se eu aumentar vai dar merda. Aí foi quando o Marco me deu aquela explicação super lógica. Acatei a recomendação dele. E começou então, depois do apagão, eu dobrei a potência. Antes eram, como eu havia falado, 4 lâmpadas de 600, né? Eu coloquei mais 4 com mais 800 cada, totalizando aí cerca de 5.800 lumens, eu acho, ao todo. E foi aí que finalmente, depois de tudo que eu havia feito, depois de ter resetado as mídias, depois de mais um apagão, da dica do Marco, eu dobrei a luminária para testar. Era a última coisa que eu ia fazer. Se não der certo, eu ia remontar o aquário. E para minha surpresa, e para de muitos amigos também, o aquário começou a ficar bem. A água já não sujava mais, as plantas começaram a pegar bastante cor. Vocês podem ver uma Pinat Fida aí, que se vocês notarem lá no começo do vídeo, mostra bem ela está no lado direito do aquário. Era bem feia, sem cor, sem vida, enfim, uma desgraça. E começou a crescer, todas as plantas começaram a crescer no aquário. Tudo começou a dar certo. Voltei a fertilizar o aquário mais uma vez, também com recomendação do Marco, para começar só com o com potássio, e só depois ir inserindo os outros nutrientes. E foi isso que eu fiz. Comecei a dosar apenas o potássio e carbono líquido todos os dias, com a luz mais forte, e o negócio começou realmente a desenvolver. O aquário começou a ficar mais limpo, a água já não ficava mais verde, e as plantas começaram de fato a crescer, e começou então a dar tudo certo. Depois eu passei a usar o nitrogênio. O fósforo eu ainda não estou usando no aquário, certo? Estou só no potássio e no nitrogênio, seguindo as recomendações e dicas do pessoal. Outra pessoa que também me ajudou com relação à luz nesse aquário, que eu não comentei lá quando eu falei sobre a luz, foi o Eli, que também faz parte lá do grupo da Pocket. Eu conversei com ele também no início sobre luz. Ele falou: Hernani, começa reduzindo um pouco a luz de início, e depois você vai aumentando aos poucos. E eu acabei não seguindo ao pé da letra a dica do Eli, mas foi um cara que ajudou sim ao aquário chegar no que ele chegou hoje. Então assim, eu fui cercado de pessoas e de amigos que me ajudaram com dicas, com conhecimento que eu já tinha. Pegava a dica desse pessoal, comecei a fazer essas aplicações no aquário e fui testando. E eu tenho certeza que foi a união de todas elas, passo após passo, rotina de cada um que eu ia seguindo,
que começou a fazer o aquário dar certo. E a última aí, para fechar com chave de ouro, foi a dica do Marco com a luz, que muito lógico a explicação dele. Eu acho que todo mundo conseguiu aqui me entender. As plantas precisavam de mais luz e eu não estava dando isso a elas, então sobrava nutriente na água. Simples demais. Eu não conseguia ver isso. O Marco, testei, enfim. O aquário começou a dar certo. Tô finalmente acertando a mão na fertilização. Eu acho que é isso. Eu acho que é suficiente aí tudo que eu falei. Espero que vocês consigam absorver algo útil de tudo que eu falei aqui, certo? O vídeo ficou bastante longo, mas é porque eu precisava conversar bastante. Eu falei que ia conversar bastante para de fato mostrar tudo que eu havia feito, todas as dicas do pessoal, todos os procedimentos que eu cheguei a fazer com uso de água sanitária em mídia biológica, com raspar rochas com carbono líquido, dicas de fertilização do pessoal, do Rodolfo, do Cleir, do André, enfim, um batalhão de pessoas aí que me ajudaram. E hoje o aquário está, conforme vocês veem, quem já me segue no Instagram, quem participa do grupo da Pocket e do grupo Norte e Nordeste, eu sempre estou postando foto, tá me dando orgulho postar foto desse aquário. Modéstia à parte, eu acho ele muito bonito. Plantas com vida, plantas com saúde, com cor. Voltei a adicionar peixes, porque como eu havia perdido muitos peixes no passado, por conta do que eu fazia de carbono líquido, eu também usei água oxigenada, esqueci de falar lá no início, mas usei água oxigenada para matar as algas. E tudo isso era muito tóxico aos peixes e eu acabei perdendo a fauna, então eu botei o pé no chão e não vou colocar mais peixes até que de fato o aquário tenha saúde, esteja bonito, esteja com saúde, as plantas crescendo, para que eu não precise colocar nada em excesso que venha a ser prejudicial aos peixes, certo? Continuo colocando diariamente carbono líquido, CO2, nem preciso falar. Estou fertilizando, estou usando os fertilizantes da Pocket, certo? Foram lançados recentemente aí pelo Kleber. Estou gostando muito do resultado dos fertilizantes. O resultado, vocês podem olhar pela qualidade das minhas plantas aí, do desenvolvimento que elas estão tendo, do crescimento que está acontecendo com elas. Enfim, não preciso falar muito. E finalmente, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, pessoal da Pocket, pessoal do Norte e Nordeste. Se alguém aí que está assistindo esse vídeo não faz parte de nenhum desses grupos e queira participar, é só me procurar lá no Instagram, certo? No meu canal Aquanano Plantado. Sigam lá no Instagram. Mandem mensagem lá que a gente converse. Eu adiciono vocês num desses grupos ou nos dois grupos. Fica a critério de vocês, certo? Muito obrigado, pessoal. Sigam Pocket River aqui no YouTube. Se inscreva no canal do Kleber. Ele dá dicas incríveis, dicas importantíssimas do que você fazer, de como você cuidar do seu aquário. Dicas de extremo valor, de graça para vocês aí, certo? De forma bem fácil. Assistam o workshop do Rodolfo, que está aqui no canal também. Se inscreva nos canais do Marco, no canal do Eli, no canal do Cleir. Lá no Instagram, eu vou deixar todos os contatos de todos eles aqui embaixo. O André também, o André não é muito de redes sociais, mas ele também tem Instagram, mas enfim. Se inscreva no canal desse pessoal. Tenho certeza que vocês vão conseguir absorver bastante coisa do que eles falam, do que eles postam, do que eles publicam. E é isso aí. Muito obrigado. O vídeo ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e tenham absorvido alguma coisa de tudo que eu falei aqui nesse vídeo hoje. E é isso aí, valeu, pessoal. Se inscrevam no canal, me segue lá no Instagram, me procure nos grupos e vida que segue. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado de verdade. Tá aí o aquário para vocês.